como que é trabalhar dentro de um hospital, principalmente dentro de uma UTI, falando assim pelo lado espiritual, pelo lado sobrenatural da coisa, né? E assim, gente, eu não sei se vocês acreditam nessa questão de energia, de ambiente pesado, mas com certeza essas pessoas que são muito mais sensíveis a essa espiritualidade, né, sabe que trabalhar dentro de uma UTI é um ambiente bem pesado mesmo. E a gente, querendo ou não ali, acaba sendo uma esponjinha de energia. Então, cada um acredita numa coisa e quem acredita precisa de cuidar dessa parte, porque a energia realmente toma conta. E assim, não tem como você fingir que você não acredita, porque acontece muita coisa sobrenatural. É assim, é paciente que vê enfermeiras, pessoas de branco, que não tem essas pessoas lá, criança, né? Era muito normal, muito comum o paciente falar que tinha uma criança ali perto deles. Isso é muito comum mesmo. Quem é já da enfermagem, que trabalha em UTI, principalmente, pode deixar aqui nos comentários que isso é uma verdade. E na UTI que eu trabalhava, sempre tinha um leito lá, que é o leito que eu tinha mais medo, que era um leito de isolamento, que até a televisão ligava sozinha. Aí vocês vão achar que eu sou mentirosa, gente, mas é verdade. Acontecia. Acontece de monitor começar a apitar sozinho, às vezes nem tem paciente naquele leito e o monitor que estava desligado começa a apitar. Então, assim, são coisas que você fala, Jesus amado, mas assim, acontece, gente. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque assim, se for muita gente, né, se a gente for racionalizar assim, você vai pensar, ah, mas isso não existe, tal, enfim, mas quando você tá lá dentro, que você sabe que essas coisas acontecem, não tem como você explicar, sabe? Assim, é interessante, mas ao mesmo tempo, eu sou a cagona, assim, sabe? Então, tipo assim, eu morro de medo dessas coisas. Mas, que acontece, acontece. Não tem como você me falar que não acontece. Vocês que vão entrar na área e vocês vão ver, depois vocês voltam aqui e me falam. Mas, assim, é até interessante porque, assim, a gente tem medo, mas durante o plantão, às vezes a gente começa a conversar sobre essas coisas assim e todo enfermeiro tá de enfermagem, independente do que for, tem, gente. Todo mundo tem uma história assim pra contar, porque a gente passa por muitas situações assim. Outra coisa que é muito interessante, vocês já viram falar da melhora da morte? Melhora da morte. Eu não acreditava muito não, teve uma vez que eu até assisti Grey Anatomy, pra quem gosta aí de Grey, né, vai saber bem do que eu tô falando. Tinha um médico na série, né, que ele chama Mark Sloan, e ele sofreu um acidente de avião, enfim, ficou internado muito tempo, e do nada o cara assim melhorou e todo mundo, né, achando que ele tava super bem, e de repente ele foi ladeira abaixo, né, e veio a falecer. E isso acontece muito dentro do hospital. Às vezes você vê aquele paciente, assim, que tava em estado grave, gravíssimo, e de repente o que que acontece? Ele tem uma melhora, assim, que a gente não consegue explicar o que aconteceu. E, de repente, esse paciente vai a óbito. Então, a gente fala melhora da morte. Isso acontece com muita frequência. Outra coisa também que acontece muito é que às vezes o paciente tá ali, gente, e ele não vai embora. Ele não vai embora. E às vezes ele tá esperando, sabe? Às vezes ele tá esperando a família. Às vezes ele tá esperando alguém vir visitar ele para esse paciente conseguir ir embora em paz. Então, assim, são coisas que não tem como você não acreditar que existe, porque, assim, é muito nítido, sabe? É sobrenatural, mas é nítido. Não tem explicação, sabe? Mas acontece, ou às vezes tem explicação, né? Eu que não sei, assim, esse lado espiritual da coisa. Mas, gente, falando aqui no vídeo pra vocês, eu me sinto como se eu estivesse no plantão, conversando com os colegas lá, e cada um tem uma história diferente pra contar. Então, faz assim, deixa a sua história aqui no comentário, se você já passou por alguma situação, assim, sobrenatural. E eu acho que por hoje tá bom dessas histórias, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo.